Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Não tente me enganar. A música da minha vida. Veja em seu olhar que já não existe. Sabe cena de novela? Olha, até hoje eu não consigo acreditar que aquilo realmente aconteceu. Eu acho que nem em novela, nem em filme eu vi acontecer nada parecido. Aliás, se eu parar para pensar, tudo na nossa história aconteceu como se fosse um enredo de novela. Desde o primeiro olhar, a primeira palavra que a gente trocou, eu senti que a minha vida não seria mais a mesma. Desde o primeiro contato que eu tive com o Valdemar. Eu estava entrando pelo portão de casa, quando de repente aquele carro encostou assim do meu lado e de lá de dentro ouvi aquela voz: "Bom dia!" Eu me virei e dei de cara com aquele homem. Ele já saindo pela porta do carro. Não sei explicar, mas eu tive até a impressão de ter escutado sinos no ar quando ele apareceu diante de mim. Eu fiquei tão perturbada com ele ali me olhando que até hoje não encontro palavras para expressar o sentimento que tive naquele instante. Ele já apontou direto para o quintal da minha casa quando me viu entrando pelo portão. "Então, dona, meu nome é Valdemar, eu trabalho com jardinagem, estou vendo que seu quintalzinho está precisando de um trato. Se a senhora quiser, eu posso dar uma guaribada aí. Faça um precinho, camarada." De fato, fazia tempo que eu não cuidava do meu jardim. Era eu mesma quem aparava a grama, só que naqueles últimos tempos, a minha vida andava tão corrida que não estava dando tempo de cuidar da minha casa. Eu moro sozinha, sou separada, não tenho ninguém para me ajudar. Para resumir, ficamos ali conversando durante algum tempo, eu ainda naquele estado de perturbação que não conseguia entender, e no fim combinamos o preço e ele foi já tirando as ferramentas de dentro do carro. Olha, coisa mais estranha do mundo. Aquela vontade de sair na janela o tempo todo enquanto aquele homem trabalhava ali no quintal. E digo que foi estranho porque eu nunca fui uma mulher que me sentisse atraída por qualquer homem assim de uma hora para outra. E foi exatamente isso que aconteceu, porque, meu Deus, até pouco mais de uma hora, eu não conhecia aquele rapaz. Porque, na verdade, era um completo estranho que simplesmente tinha me abordado e me feito a proposta de aparar a grama do meu quintal. Nada mais do que isso. Só que, enquanto ele trabalhava, eu ia de 5 em 5 minutos ali dar uma olhadinha, coisa mais estranha do mundo. Ele lá trabalhando e eu ali, dando aquela espiada de vez em quando na janela. Até me desconheci, porque, repito, nunca fui mulher de ficar paquerando o homem. Eu sempre fui tão reservada, tão quietinha. Não sei, até hoje não consigo entender que tipo de emoção aquele homem despertou em mim. Só sei que foi uma atração muito grande, quase irresistível. Eu apontava a cara na janela, dava assim uma olhadinha para ele, depois voltava lá para o meu canto, me recriminando em pensamentos. E o interessante é que não é que ele fosse um homem bonito, mas, não sei explicar, tinha alguma coisa nele que me chamava a atenção, que me atraía demais. Forte, a barba assim por fazer, o cabelo bem curtinho no estilo militar. O fato é que me senti muito atraída por ele, verdade seja dita. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era um beijo de homem. Para ser mais exata, desde a minha separação.
Aliás, eu não sabia o que era um beijo, nem um abraço, nem contato nenhum. As minhas amigas até tiravam uma onda com a minha cara, dizendo que eu estava virando freira. De tanto tempo que fazia que eu não me envolvia com homem nenhum, que não tinha um namorado, uma paquera, nada. Repito, depois da minha separação, nunca mais um homem tocou em mim. E lá se iam quase 5 anos. Até por isso eu me estranhei quando comecei a sentir aquela atração tão forte por aquele homem. Um homem que, repito, eu não conhecia. Eu ali dentro de casa e ele lá fora, cuidando do meu jardim. Olha só, eu sei as coisas que passaram pela minha cabeça, enquanto o admirava em silêncio. Até que pelas tantas ele veio bater à minha porta, me pedindo um copo d'água. Eu acabei lhe servindo um suco que tinha acabado de preparar, e enquanto ele bebia, fiquei só prestando atenção no jeito dele. Ele deve ter notado. Eu ali admirando o seu jeito, e ele de repente também olhou para mim com uma expressão incerta. Fiquei até meio sem jeito. De repente ele perguntou: o seu marido está trabalhando? Não, eu não tenho marido, eu sou separada. Ele me olhou em silêncio durante algum tempo, depois comentou: puxa, que coisa, hein? Quem diria? Uma mulher com uma senhora sozinha. Sabe, ele não falou nada demais. Só que deu para entender a sua intenção. Até pelo jeito, porque muitas vezes não é o que a pessoa fala que importa, mas o jeito de falar. E se eu já estava meio sem jeito, até por conta daquela atração repentina, com a qual, na verdade, eu não estava nem sabendo lidar, imagine então, depois daquele comentário. Aliás, achei até um certo atrevimento da parte dele. Imagine, a gente nem se conhecia. Depois, bem à vontade, ele olhou para mim e, para minha surpresa, falou, mas com uma naturalidade assim que me pegou tão sem jeito, porque você não espera. Meu Deus, fazia 1h30, mais ou menos, que aquele homem estava ali trabalhando no meu jardim. Chegou, se apresentou, olhou meu quintal, que realmente estava precisando de um tratamento, se ofereceu, a gente combinou o preço e ele começou a trabalhar. De maneira que a gente não tinha intimidade nenhuma para ele fazer aquele convite. E, no entanto, ele fez. Mas com uma naturalidade tão grande que eu tremi na base. Escuta, e se depois que eu terminar o jardim, a gente fosse tomar uma cervejinha ali na lanchonete? O que a senhora acha? Olha, eu realmente não estava esperando. Aquilo me pegou tão de surpresa que eu não soube nem o que responder. Nunca imaginei que ele pudesse ser tão cara de pau. Fiquei até me perguntando se ele tinha notado, percebido o meu interesse e talvez até por isso tenha se sentido à vontade para fazer aquele convite. Só pode, até porque, repito, enquanto ele trabalhava lá fora, eu ali de dentro da casa dava uma espiadinha pela janela de 3 em 3 minutos e ele deve ter percebido. Como eu não falei nada, não respondi, até porque fiquei tão sem jeito, sem palavras, ele insistiu. E aí, a senhora aceita? Aqui eu acho que mais 1h eu termino o jardim, aí pago uma cervejinha pra gente. Olha, eu nunca fui de frequentar lanchonete. Ainda menos para tomar cerveja. E menos ainda com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer.
Só que a atração que eu senti por esse homem foi tão inexplicável que eu, até para minha própria surpresa, acabei aceitando o convite. Quando falei que sim, ele sorriu, satisfeito. Só Deus sabe o que senti naquela hora. Porque, como eu já disse, fazia tanto tempo que eu não chegava perto de um homem. Tanto tempo que eu não tinha um contato assim mais pessoal com homem nenhum. Para falar a verdade, depois que me separei, e lá se iam quase 5 anos, nunca mais homem nenhum tocou em mim. Talvez por isso eu tenha me sentido tão atraído. Olha, foi difícil conter a minha ansiedade. Meu coração parecia pular dentro do peito, só imaginando o que podia acontecer entre mim e aquele homem, aquele completo desconhecido. Depois de algum tempo, ele apareceu na porta. Pronto, dona, terminei. Seu quintal ficou uma beleza. E aí, vão matar a sede? Eu olhei para ele todo suado, todo sujo, todo cheio de grama. E no impulso falei: você não quer tomar um banho primeiro? Ele arregalou o olho. O que é? Posso? Pode, claro. Espera aí que eu vou pegar uma toalha para você. Olha, nem eu mesmo acreditei que estava fazendo aquilo. 5 anos sem me envolver com homem nenhum, sem dar um beijo na boca, sem encostar, e de repente já estava aceitando o convite para tomar cerveja na lanchonete com um cara que eu tinha acabado de conhecer. Mais do que isso, oferecendo até o meu chuveiro para ele tomar um banho. Enquanto buscava a toalha, cheguei até a me censurar em pensamento, me perguntando o que é que estava acontecendo comigo. Só podia ser loucura. Só que, como eu já disse, a atração que eu estava sentindo por ele era tão grande que eu não conseguia nem raciocinar direito. Para resumir, não houve cerveja nenhuma. Acabamos nem indo à lanchonete, porque depois do banho, ele se aproximou, avançou o sinal, e como eu também estava morrendo de vontade, acabamos na cama. Olha, até hoje eu não consigo acreditar. E não consigo acreditar não porque eu ache uma coisa fora do comum, uma mulher e um homem irem para a cama pouco depois de se conhecer, mas é que em se tratando de mim, que sempre tive um temperamento tão diferente, que sempre fui tão cuidadosa, que sempre fui tão discreta, sabe, simplesmente inacreditável. Mas aconteceu. De repente estávamos lá do meu quarto, em cima da minha cama, fazendo amor com um homem que eu conhecia há pouco mais de 2 horas. Se bem que conhecia, é só um jeito de falar, né? Porque quem conhece alguém em menos de 2 horas? Não tem como. Depois ele me contou que não era ali do bairro, que aliás não era nem de Curitiba, era do interior. Fazia pouco tempo que estava na cidade. Tinha vindo de Imbituva, uma cidadezinha perto de Irati. Chegou até a perguntar se eu não sabia de nenhuma casa para alugar aqui por perto, já que ele tinha gostado do bairro. Principalmente, palavras dele, depois de ter me conhecido. Bom, quando ele falou assim, eu me derreti toda. Incrível, simplesmente inacreditável. Em se tratando de mim, pois aconteceu exatamente do jeito que eu relatei. Primeiro foi aquela atração
aquela coisa louca que há tanto tempo eu não sentia. E depois que fizemos amor, me deu uma vontade de recolhê-lo para dentro da minha casa e não deixá-lo ir embora nunca mais. Depois de tanto tempo sem nenhum contato mais íntimo com homem nenhum, a verdade é que eu estava muito carente. Aí juntou a carência com a atração e deu no que deu. Para minha sorte, ele não era casado. Nem casado, nem tinha namorada. Não tinha ninguém. Tinha vindo sozinho para Curitiba e não fazia muito, com o peito e a coragem para usar as palavras dele. Depois que fizemos amor, a gente começou a conversar, até que lá pelas tantas, ele olhou para mim assim de um jeito meio estranho, uma cara séria, e falou: puxa vida, eu tô querendo te pedir uma coisa, mas tô meio envergonhado, porque, afinal de contas, a gente mal se conhece, né? É? E o que é que você quer? Pode pedir, não precisa ficar encabulado. Será que eu podia dormir na tua casa só hoje, só essa noite? Aí amanhã cedo eu aproveito e dou uma corridinha aí pela redondeza para ver se eu encontro alguma casa para alugar. Eu gostei tanto daqui, sabe? Parece um lugar tão legal para a gente morar. Meu Deus, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Bom, primeiro por ter dormido com um homem que eu não conhecia. E depois por concordar com ele, por atender o pedido dele, por deixá-lo dormir a noite toda na minha casa, em cima da minha cama, onde homem nenhum tinha deitado senão meu ex-marido, e isso há mais de 5 anos. Sabe, eu pensava e analisava e lembrava os detalhes, os momentos todos, desde que ele me chamou saindo do carro, perguntando sobre o quintal, dizendo que era jardineiro, e não acreditava. Meu Deus, eu tinha me entregado de corpo e alma para um homem que eu não conhecia. E mais do que isso, concordado que ele dormisse ali a noite toda. Estava literalmente recolhendo esse homem para cima da minha cama. Foi bem isso que aconteceu. E depois disso, ele ficou a segunda noite, depois ficou a terceira, foi ficando, até que de repente já estava morando ali. As minhas amigas me chamaram de louca. As minhas vizinhas, então, bom, aí nem se fala. Não sei dizer, não sei explicar até hoje o que aconteceu comigo, eu repito. Eu nunca fui assim. Eu simplesmente me apaixonei por esse homem desde o primeiro instante. Uma atração inexplicável. Desde que ele encostou aquele carro diante do meu portão, se oferecendo para cuidar do meu jardim. Como explicar uma coisa dessas, meu Deus? De repente ele estava morando ali comigo. Foi ficando, e quando vi, já tinha tomado conta do outro lado da minha cama. Depois que completamos 5 meses de relacionamento, combinamos de oficializar a nossa união. Eu queria fazer tudo como manda o figurino. Eu não podia me casar na igreja, já tinha casado com meu ex-marido, então a gente resolveu casar num restaurante. Ele não queria, foi ideia minha. Fui eu que fiquei o tempo todo botando pilha. Eu sempre fui uma mulher romântica, sonhadora. E queria deixar nossa situação, assim, mais ou menos oficial. Essa coisa de só ficar morando junto nunca fez a minha cabeça, até porque, apaixonada do jeito que eu estava, eu não tinha dúvida de que queria passar o resto da minha vida ao lado daquele homem. Botei na cabeça que queria me casar, mesmo que fosse num restaurante, uma coisa simbólica. Ele não queria. Tentou tirar o corpo fora de todas as formas, mas no fim acabei por convencê-lo e ele então aceitou. Mesmo assim,
não quis convidar nenhum dos seus parentes lá de Imbituva. Aliás, ele fazia um mistério dessa sua família. Não sei porquê, mas não gostava de ficar falando deles. Disse, inclusive, que tinha saído de lá brigado com quase todo mundo. Achei estranho. Mas, enfim. Até porque ele não quis dizer o motivo. O importante, na verdade, pelo menos para mim, é que eu tinha convencido a se casar comigo. E foi uma cerimônia tão bonita. A gente alugou um salão de um restaurante, aqui mesmo no bairro, e fizemos tudo caprichado. Não teve padre, mas um pastor conhecido meu aceitou fazer a cerimônia. Depois da bênção, teve o jantar. E foi bem nesse momento do jantar que não mais do que de repente aconteceu. A gente ali nas mesas comendo, conversando, aquele clima de alegria, meus parentes, meus vizinhos, o pessoal do meu trabalho. Foi quando, repentinamente, eu vi aquela mulher se aproximando da nossa mesa, trazendo uma criança pelo braço. Eu notei que nessa hora o Valdemar arregalou o olho de uma forma, quando viu aquela mulher, que eu cheguei a me assustar. Olhou para mim, depois olhou para a mulher de novo, e nos seus olhos a expressão do mais puro assombro. De repente, aquela mulher parou assim diante da mesa e ficou olhando para a cara do meu marido com a expressão séria, fechada. Olha, só que ninguém falava nada. Ela olhava para ele com aquele semblante assim que eu não sabia expressar o que era, mas não sei se era de raiva, não sei se era de... Nem ela falava, nem o Valdemar. E todo mundo olhando. Situação mais estranha do mundo. Será que era parente dele? Será que ele conhecia aquela mulher? Só podia. De repente, a mulher abriu a boca e o que eu escutei me deixou simplesmente de cabelo em pé. Olhou para ele e o mais interessante é que ela não gritou. Ela falou assim, parecendo até calma. Você é um cachorro mesmo, né, Valdemar? Quer dizer que foi por isso que você sumiu, seu desgraçado. Todo mundo morrendo de preocupação, pensando que você tivesse até morrido e você aqui no bem bom. Aliás, o nosso filho quase morreu esses dias. E você se engraçando com essa... Aliás, quem é essa mulher, hein? Ele estava branco. Eu comecei a perguntar a ele quem era aquela fulana. Muito embora na minha cabeça a história já estivesse toda esclarecida. Porque, convenhamos, só por aquilo que ela tinha dito, mesmo que eu fosse uma débil mental, já teria entendido a situação. Eu sou mulher desse cachorro. Ele é meu marido. Será que você não entendeu ainda? Marido? Mas que história é essa, Valdemar? Quem é essa mulher? Ele não abriu a boca. Ficou olhando para aquela mulher com o olho arregalado, mas não disse um A. Em vez de falar, ficou quieto, mudo. Ela, no entanto, não fechava a matraca. Eu já falei para você, será que você é surda também? Sou mulher do Valdemar, ele é meu marido. Eu aqui pergunto, quem é você, hein? Olha, como eu disse no começo, cena de novela. Eu nunca vi algo parecido na vida real. A mulher me aparece no dia do meu casamento, dizendo que era esposa do meu noivo. E ainda tinha aquele menino a tiracolo que, segundo ela, era filho dele, dos dois, dele e dela. Olha, hoje quando eu lembro, nem eu mesmo consigo acreditar que tenha
passado por uma situação dessas. Se não tivesse vivido, eu talvez não acreditasse se viesse me contar. Tudo bem que era um casamento entre aspas, uma coisa meio simbólica, já que no papel eu ainda continuava casada. Na prática, ainda não éramos nada um do outro. De repente me aparece aquela criatura louca, dizendo que era a mulher dele. O fato é que eu quase saí no tapa com ela. O sangue subiu. Fiquei zonza. E, meu Deus do céu, quem não ficaria no meu lugar? Não consegui nem raciocinar direito. Eu nunca tinha passado por uma vergonha tão grande. Todos os meus amigos ali, meus parentes, meus vizinhos, e eu com a maior cara de tacho do mundo na frente daquela mulher. Aliás, toda a minha história com o Valdemar foi digna de um enredo de novela, só que no final, ao contrário da maioria das novelas da televisão, a minha não teve final feliz. Nas novelas, o final costuma ser de união entre o mocinho e a mocinha. O bandido vai para a cadeia, ou então ele morre. Só que no meu caso, tudo terminou do pior modo possível. Eu ainda tinha esperança de que tudo não passasse de um grande mal-entendido, mas quando aquele moleque chamou Valdemar de pai e ele confirmou a história daquela louca daquela mulher, aí eu não tive alternativa a não ser mandá-la embora de dentro da minha casa. A máscara dele tinha caído. Meu Deus, até hoje eu me pergunto como que uma pessoa pode mentir desse modo tão descarado, pode enganar outra, contar histórias que não têm nada a ver com a realidade e conviver com isso durante meses a fio. E se não fosse aquele encontro, talvez ficássemos juntos durante anos, ele sustentando a ideia de que era solteiro, de que não tinha ninguém, de que tinha brigado com a família toda lá onde ele morava. Não dava para continuar. Como que eu ia continuar com um homem sabendo que ele tinha largado da mulher e do filho, lá no interior, simplesmente sumiu no mundo sem dar satisfação para ninguém, abandonando os dois à própria sorte? Se fez com eles, com toda certeza, dali a algum tempo faria comigo também. Aliás, fiquei me perguntando como foi que aquela mulher conseguiu encontrá-lo aqui. E por que teve de ser justamente no dia do meu casamento? Parece até que foi tudo planejado. Como, repito, fosse a cena de uma novela. Ele até queria continuar comigo, mas, meu Deus, não dava. Depois de tudo que fiquei sabendo, depois da cena que passei, da cara de tacho com que fiquei, realmente não dava. Mesmo com o coração sangrando, mandei que ele arrumasse as coisas dele e fosse embora. Não podia ser diferente. Simplesmente não dava. Quer saber? Eu acho que eu não tenho mesmo sorte nessa coisa de amor, viu? Primeiro foi o fim do meu primeiro casamento. E agora, esta cena patética. Até hoje tem gente que comenta sobre essa história aqui no bairro. Não bastasse o meu sofrimento, a minha dor, ainda servia de chacota para essa cambada de fofoqueiros. Porque tem gente que gosta de se divertir com a desgraça alheia, né? Fazer o quê? Se a vida não é como novela. Fazer o quê? Se nem tudo termina bem. Comecei contando a minha história, dizendo que nem em novela eu tinha visto um enredo assim. E é verdade, nunca vi mesmo. Mas foi assim desde o primeiro instante. E durante algum tempo, foi uma novela tão gostosa, que me fez tão feliz. Só que no final, ao contrário das novelas da televisão,
A minha terminou muito mal. O bandido não foi para cadeia. Aliás, o bandido, pelo menos na minha novela, se confundiu com o mocinho. Mocinho, bandido, não sei. Só sei que era o homem por quem me apaixonei desde o primeiro olhar. Só que, ao contrário das novelas da televisão, a mocinha não ficou com o galã. A mocinha não ficou com o mocinho. A mocinha chorou. Chorou e continua chorando até hoje. Music, you're making me blue. But I'm alone without you. Fill my heart and fill my soul with tenderness. Music, fill my loneliness. Music is still all around. Constantly changing our sounds. And that your inspiration will never end. Seasons are at your command. When spring is near the end, I hear green waves of summer. Autumn brings with them all the rain, and its hazy shade of winter. Music, I love you so true. I'm just crazy about you. Without you, life is so sad.